Agora, vamos fazer uma oração, está bem? Vamos fazer assim, para as mãos. As mãos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino. seja feita a tua vontade, Assim na terra como nos céus. Dá-nos o pão que precisamos. Perdoar as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos as ofensas dos outros. não nos deixes cair em tentação, Mas livra-nos do mal. Porque tu é o reino, o poder e a glória. No nome de Jesus. Amém. Jesus. Amém. 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 Bom dia, igreja. Como é que vocês estão? Esperamos que vocês estejam bem, fortes e corajosos nesse tempo diferente que nós estamos vivendo. Pois a cada dia que passa é necessário que nós possamos fortalecer a nossa alma e o nosso espírito em Deus para essa fase que irá passar. Então, por isso, nesta manhã, eu gostaria de trazer uma mensagem do coração de Deus e que nesse momento você possa se desligar de tudo o que está à sua volta, de todas as preocupações, das notícias, e que nesse momento você possa permitir que o Espírito Santo mova o seu coração para aquilo que Deus quer falar. Então, o primeiro suspiro de Deus nessa manhã para você é que você não está sozinho, você não está sozinha. Deus, Ele não nos abandonou. Amém? Então, eu gostaria de compartilhar com vocês e dizer que Deus, Ele também dá suspiros. Mesmo quando a gente não entende tudo isso que está acontecendo, mesmo quando a gente está vivendo um momento de solidão, mesmo quando a gente está vivendo um momento de ansiedades, mesmo quando a gente tem uma grande tribulação na nossa vida, Deus, Ele dá suspiro em favor da sua criação. E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia comigo na carta 2 Coríntios 4. E antes de ler esta carta, gostaria de fazer aqui um pequeno resumo, para vocês entenderem o que está aqui acontecendo com o apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo ele escreve esta carta para os membros da igreja de Corinto, exatamente destacando por tratar de temas como consolo encontrado em meio à aflição, a força em meio à fraqueza e a capacidade de discernir falsos mestres e verdadeiros mestres, né? Entre outros temas que ele próprio vai abordar ao longo de toda essa carta. E nós vamos ver aqui somente um pequeno trecho, um resumo do que ele faz e que ele está vivendo, né? E que Deus permite ele viver. E nesse tempo, né? Nessa carta que nós vemos nesses capítulos, e aqui é um pequeno trecho nesse capítulo, que nós vemos o que? Os desafios e sofrimentos que Paulo tem, que ele enfrentou por conta do Evangelho, os medos e o desespero da vida, de perder a sua vida, né? E da própria vida que ele tinha, que foi desafiado em determinadas situações. Ele teve questões diversas. Ele teve questionamentos em relação a Deus e posicionamentos e condutas diante de Deus. Ele experimentou o sobrenatural de Deus e a sabedoria em discernir a verdadeira essência do próprio Deus. Então, somente um pequeno resumo do que estava aqui acontecendo. E o apóstolo Paulo, nesta carta, ele vai viver em meio às várias tribulações daquele momento. E a fase da sua vida que ele próprio viveu, ele teve que recorrer
perante o Deus para trazer as soluções que ele precisava para suportar cada dificuldade e cada obstáculo. E Deus, ele vai se revelar e dar todas as direções e soluções para os desafios e lutas que Paulo podia ter. Ou que neste trecho nós vamos ver que também serve para as nossas vidas. Então vamos abrir em 2 Coríntios 4, do versículo 16 ao versículo 18. E aqui o apóstolo Paulo, ele está neste capítulo se defendendo perante as pessoas que estavam tentando colocar dúvida no coração daquela igreja, no coração das pessoas que conheciam Paulo, do próprio Paulo, da sua fé, da transformação que ele teve. E Paulo aqui vai dar uma lição de vida. Deus vai ajudar ele a dar uma lição de vida tanto na igreja quanto naquelas pessoas que estavam provocando Paulo. Ele aqui vai se defender. E esse trecho é um pequeno resumo de todo o capítulo. Pois, com calma, vocês possam ler todo o capítulo para entender esse pequeno resumo que ele está falando. Nós vamos falar aqui somente alguns versículos, mas que esteja atento para aquilo que, então, nós vamos ler. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Vamos lá. Para isto não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as coisas que não se veem são eternas. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui vai ensinar que as provações e as aflições da vida são temporárias e pequenas se comparadas com as bênçãos eternas, com as bênçãos de Deus. Desde o início, Deus ele estabeleceu uma aliança, e nesse capítulo aqui nós vemos que Paulo ele defende os seus argumentos através da nova aliança em Cristo Jesus. Mas desde o início, desde lá do princípio, Deus ele estabeleceu uma aliança com a sua criação. Com o pecado entrando na humanidade, Deus ele traçou um caminho a ser percorrido. E esse caminho que Deus percorre, ele é justo e ele é fiel em percorrer esse caminho até o fim. E Deus, nesse caminho que ele faz, ele se comprometeu de dar todo o suporte para vencer todos os obstáculos e fases desta vida. Durante essa caminhada que ele iria e que ele vai fazer e que ele está fazendo, Deus ele nos dá a força necessária para suportar tudo isso. Então, esta aliança sempre foi revelada da forma que o caminho que percorrêssemos fosse o quê? Ao lado de Deus. Deus sempre quis que o povo, né, as pessoas escolhidas por Deus e o povo, ele sempre quis que estivesse ao lado dele, como um compromisso, como um relacionamento. E ele estaria do lado exatamente para não tirar muitas das aflições, mas suportar juntamente com eles todas essas tribulações. Então, e aqui não está sendo diferente. Deus está dando todas as ferramentas, está dando todo o conhecimento para Paulo poder suportar mais uma
mais um obstáculo nessa fase da vida dele. E então, nós vemos isso acontecer em vários episódios dessa belíssima série que ainda está sendo contada até hoje. Agora, isso não quer dizer que Deus, que nesse caminho a percorrer, Deus ele é obrigado a interferir ou não. Há certos momentos que Deus interfere. Agora, vai existir momentos em que Deus não vai interferir conforme nós queremos. Então, por quê? Por que Deus ele não interfere? Essa é a pergunta. Por que Deus ele não interfere naqueles momentos que nós mais precisamos? Que mais precisamos de ter uma solução? Algumas vezes nós vamos gostar das intervenções e daquilo que Deus tem para nós. Mas muitas vezes essas intervenções, essa interferência, quando Deus for interferir na nossa vida, é para tratar o nosso caráter. É para fazer com que haja um novo pensamento na nossa mente. Para mexer conosco. E é exatamente, Ele faz isso para que a gente dependa de Deus. Então, aqui, neste capítulo, nós vemos que Deus mostra para Paulo exatamente isso. Paulo, o seu homem exterior, ele pode sofrer com aquilo que está acontecendo, mas o seu interior tem que renovar, tem que se renovar todos os dias da presença de Deus. Porque se você fizer isso, toda a sua tribulação ela vai ser leve, ela vai ser momentânea. Para quê? Para produzir em você um peso da glória de Deus. Um peso de uma vitória, uma conquista. Então, o que Deus estava mostrando para Paulo é que Paulo já tinha isso dentro dele e que ele precisava somente expor. No momento em que Deus transformou a vida de Paulo, Paulo tinha aquela essência dentro dele. Ele só precisava de fazer a prática, fazer a ação disso. Então, Paulo, você não atente às coisas que se veem, porque elas são temporais, elas vão passar. Mas se preocupe, Paulo, em você olhar para as coisas que não dá para ver, porque essas são eternas. Então, Deus aqui vai dar uma resposta e uma direção neste caminho que Paulo estava tendo, exatamente para mostrar para Paulo que ele não ia tirar aquilo, ele não ia interferir como Paulo queria, mas ele ia fazer e dar suporte para o Paulo passar por aquela tribulação, por aquele desafio que ele estava tendo. E a grande resposta que Deus dá para Paulo, ele está no versículo 7. E eu gostaria de ler com vocês, que diz o seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E aqui Paulo, quando ele está falando isso e defendendo, e mostrando para aquelas pessoas este momento, essa essência de Deus, ele vai trazer aqui a chave para tudo. Ele vai mostrar que existe um tesouro dentro de um vaso de barro. Existe um tesouro dentro de um vaso de barro. Mas que tesouro é esse? Que tesouro é esse? E Deus responde no versículo, através de Paulo, Deus responde no versículo acima, no versículo 6.
Porque Deus disse que das trevas resplandecesse a luz. É quem resplandeceu em vossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, Deus, Ele trouxe a verdadeira essência e resposta naquele momento que Paulo precisava para suportar toda a opressão que ele estava vivendo. E aí, Paulo entende e mostra e ensina e dá uma lição de vida de forma a que aquelas pessoas pudessem entender que esse vaso de barro, existe um tesouro precioso que é o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Que por vezes, se você não é um vaso transparente que possa brilhar esse tesouro, esse vaso tem que ser quebrado para que a glória de Deus, o conhecimento dessa glória de Deus possa ser resplandecida, possa aparecer, possa brilhar. Jesus Cristo possa brilhar. E é isso que Paulo estava falando para aquelas pessoas. Então, há um capítulo mais na frente e um diálogo extraordinário que Deus está fazendo com Paulo, quando Paulo pede para Deus para tirar um espinho que estava na sua carne. E nesse momento em que Paulo pede, ele estava agoniado. Ele estava agoniado com aquele espinho. Ele pede 3 vezes para Deus. Deus, tira esse espinho, me tira esse espinho. Na verdade, ele significava um grande problema. A Bíblia não fala qual era, mas era um grande problema que Paulo estava vivendo. E então Paulo ele pede para Deus várias vezes, nesse caso na Bíblia fala 3 vezes, né? Para tirar, mas era um sofrimento tão grande que eu acredito que Paulo na sua alma ele pedia, como nós pedimos várias vezes para Deus tirar algo que nos incomoda. Mas o que Deus faz é algo extraordinário. Ele interfere na vida de Paulo. Ele interfere. Deus não deixa de interferir. Mas ele não interfere como Paulo quer. Porque Deus sabe o que tem de melhor para o Paulo. Sabe o que tem de melhor para nós. Então o que Deus faz na vida de Paulo neste momento, e nesse diálogo que ele está fazendo, é que, Paulo, não vou tirar esse espinho. Mas eu vou fazer com que você consiga suportar. E o que eu vou te falar, Paulo, vai dar toda a força necessária para você suportar. E aí, nesse momento, Deus chega para Paulo e fala: a minha graça te basta. A minha graça te basta. E aí Paulo compreende de tal forma aquilo que nos versículos seguintes ele diz: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Deus, quando eu estou fraco no meu homem exterior, é aí que eu estou forte no meu homem interior. Para quê? Para que eu tenha prazer. E no momento que entendo isso, que a graça de Deus me basta, a minha tribulação vai ser leve e momentânea. A minha fé vai ser inabalável. E é aí que reside o maior tesouro que nós podemos carregar. É o maior tesouro que nós podemos carregar para suportar e ultrapassar qualquer etapa e fase das nossas vidas. Jesus, ele também passa pelas
por grandes tribulações, dificuldades. E hoje nós estamos celebrando a ceia, nós lembramos daquilo que Jesus fez por nós. Deus se fez homem, habitou entre nós e nesse período que ele passou, nesta fase que ele passou, ele suportou várias tribulações, várias dificuldades, passou por tempestade, passou por deserto, foi tentado, ele foi traído, ele suportou a dor. E na cruz, ele pediu perdão por todos nós. Ele nos amou. Na cruz, ele nos amou. Mas mesmo todo esse sofrimento, isso não foi o último suspiro de Deus. Mas quando Jesus ele ressuscitou, e preste bem atenção, quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, ele trouxe com ele a vitória. Ele trouxe com ele o amor. Ele trouxe com ele esse grande tesouro. Esse tesouro da misericórdia, da verdade, da justiça, do reino, da bondade, da fé, da esperança, da superação, da força em suportar as dificuldades, da compaixão, da solidariedade, de todas as expressões éticas e estéticas da arte, da cultura, da ciência, da tecnologia, do trabalho, da força, de tudo, da ordem, do prazer, da alegria e do contentamento, da possibilidade de começar tudo de novo e da possibilidade em relação ao futuro. Ou seja, em tudo, Jesus é o conhecimento da glória de Deus, cheio de graça e de verdade. Em tudo, Jesus é o conhecimento da glória de Deus, cheio de graça e de verdade. Amém? E, para finalizar, nós vimos a vida de Paulo, Jesus e nós. De que forma você tem usado o seu suspiro para trazer mais dor, mais medo, mais ansiedade? Ou você tem usado o seu suspiro como uma paixão que move ao ânimo? Agora que nós estamos mais tempo em casa, podem surgir mais dificuldades com a nossa família, podem surgir mais dificuldades por causa do nosso trabalho, porque nós não sabemos o dia de amanhã, podem surgir várias dificuldades. Mas nós temos que entender uma coisa. Nós temos que entender que Deus nos dá ferramentas. Você, dentro de você, tem um tesouro precioso que te dá força para suportar qualquer dificuldade. Então, confie em Deus. Para de fazer na sua força. E deixa Deus fazer aquilo que Ele tem de melhor, que é a graça dele te basta. A graça dele te basta. Então, no momento que você entender isso, você vai conseguir descansar. Você vai conseguir buscar uma paz que excede todo o entendimento. E nesse momento Deus irá o quê? Cuidar e guardar o seu coração e o seu pensamento em Cristo Jesus. Amém? Antes de cearmos, eu gostaria de desafiar vocês e que neste momento você possa tirar uns minutos neste louvor que vai ser tocado. Que você possa buscar em Deus esse tesouro. Pode ser que Deus não vá tirar essa dificuldade, essa ansiedade e essa agonia, mas Ele vai te ajudar a você ter prazer a suportar tudo isso que você está passando. Você é capaz,
Você já tem dentro de você esse tesouro. Então, deixa Deus, neste momento, falar ao seu coração. Amém? Que a paz e a graça de Deus seja com todos vocês. Amém? eu viverei. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, ressuscitou e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso confiar, porque Ele vive, não temerei. Em suas mãos está o meu futuro, porque Ele vive e com Ele eu viverei. E quando enfim chegar o dia em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, porque Ele vive e
Olá, Igreja. Chegou o domingo em que nós nos juntamos para celebrar a ceia do Senhor. Desta vez não podemos fazer presencialmente, mas fazemos-lo em união de coração. E mais do que nunca, este ato que nós iremos realizar é um ato que tem todo o sentido, todo o significado para nós, porque apesar de distantes, nós estamos juntos. O que desejo pedir é que cada um de vós tenha junto convosco um pequeno pedaço de pão, vinho ou sumo, conforme preferirem, para que depois nós possamos juntos tomar a ceia do Senhor. À distância, mas juntos. Deixem-me ler só uma passagem bíblica que nos diz o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que nele esperam, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Deus não está esquecido de nós. E da mesma forma como Jesus deu a sua vida por nós, Deus está a mostrar, Deus revela na sua palavra que a cada dia, a cada vez que nós despertamos para a vida, Deus tem novas misericórdias para nós. Por isso confiamos nele, descansemos nele. Sejamos pessoas que são capazes de, no meio desta luta toda que está a acontecer à nossa volta, lembrar-nos que Deus está connosco e também nós juntos como igreja estamos a orar uns pelos outros. E vos amamos à distância, mas de coração. Por essa razão, vamos então tomar a ceia do Senhor juntos. E vou pedir à Irene para ela fazer a leitura bíblica e depois iremos tomar os símbolos. Eu recebi do Senhor o que já antes vos tinha transmitido. Na noite em que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de ter dado graças, partiu dizendo: tomem e comam. Este é o meu corpo que é dado em vosso favor. Façam isto em memória de mim. De igual modo, pegou no cálice do vinho no fim da ceia e disse: este cálice é a nova aliança selada no meu sangue. Façam isto todas as vezes que beberem em lembrança de mim. Porque cada vez que comerem este pão e beberem este cálice, estão a anunciar a mensagem da morte do Senhor. Façam, pois, isto, até que Ele volte. Amém. E é isso que nós vamos fazer. Vamos celebrar a ceia do Senhor de uma forma totalmente nova, mas de coração. E saibam isto. Jesus, que nos indicou, que nos ordenou este ato, Jesus, Ele está presente em cada um de nós. Mesmo à distância, Ele está presente. Então, pegando no pão, que simboliza o corpo de Jesus, cada um de nós vamos partir um pouco. Fiquemos uns instantes em silêncio, agradecendo a Deus pela vida que Jesus deu por nós. Obrigado, Pai, pelo corpo de Jesus que Tu deste, pela vida de Jesus que Tu deste, pelo amor de Jesus que Tu deste. Obrigado, Pai, porque este sacrifício não foi em vão. Chegou até ao meu coração, chegou ao nosso coração e está produzindo vida. Nós Te agradecemos por Jesus Cristo. Amém. Tomemos todos juntos. Da mesma forma que Jesus foi ferido por nós, Ele também verteu o seu sangue por nós. E o seu sangue, sempre nos lembramos isso, fala de Jesus nos ajudar e nos perdoar todo o pecado
e ao mesmo tempo também não permitir que a nossa consciência, quando às vezes é atacada, quando é acusada, a nossa consciência não dê lugar às acusações diabólicas. Nós estamos perdoados, nós somos perdoados, nós somos filhos de Deus. Por isso, pegando o seu cálice, em alguns instantes peça a Deus perdão de alguma coisa se tem que pedir perdão. Fique em silêncio, agradeça a Deus pelo sangue de Jesus. Pai, nós te agradecemos porque Jesus deu a sua vida por nós. Verteu o seu sangue para nos purificar de todo o pecado. Por essa razão, estamos puros e somos santos diante de Ti, pela eficácia do sangue de Jesus. Te agradecemos, Pai, por esta morte expiatória que nos salvou. Em nome de Jesus. Amém. Tomemos todos juntos. É bom e foi bom estarmos juntos. Da próxima vez que tomarmos a ceia do Senhor, já esperamos estar presencialmente. Até lá, continuamos na luta com a bênção de Deus. Deus abençoe. Um santo domingo. Deus vos abençoe muito. Beijinhos.